Ainda de pé, eu quero que você leia o texto comigo da palavra de Deus, que está em Lucas capítulo de número 18. Olha o que diz aí a Bíblia. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Diga amém, irmão. O tema da mensagem hoje é: recupere o que você perdeu. Recupere o que você perdeu. Ora comigo, diga assim: Senhor Deus, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Que nesta noite eu saia daqui melhor do que como eu cheguei. Esta é minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, pode sentar um pouquinho. Recupere o que você perdeu. Eu sei que muitas pessoas que você conhece são marcadas pelas perdas. Existem pessoas que você conhece que perderam muito na vida. Parece que a vida, ela tem mais perdas do que ganho para muitas pessoas. Existem pessoas que você conhece que perdeu a alegria de viver. Existem pessoas que você conhece que perdeu o vigor, perdeu a energia. Existem pessoas que você conhece que perdeu a paz. Pessoas que você conhece que perdeu bens. Pessoas que você conhece que perdeu dinheiro. Pessoas que você conhece que perdeu patrimônio. Existem pessoas que você conhece que perderam o nome, perderam a dignidade. Pessoas que perderam a moral. Pessoas que perderam muito nesta vida. Então, eu vim aqui nesta manhã, nesta tarde e noite, para ministrar ao seu coração uma palavra sobre um homem que perdeu a sua visão, um homem que perdeu a sua vista. Então esse homem que perdeu a sua visão, ele tinha um desejo muito grande de mudar de perda para ganho. Então a mudança de perda para ganho é uma grande prova de amor que você pode demonstrar para você mesmo. A mudança de perda para ganho é uma prova de amor que você pode demonstrar para o próximo, para Deus. Porque o propósito de Deus não é que você viva em sucessivas perdas. Mas agora, a pergunta é: o que é necessário para que haja mudança? O que é necessário para que haja mudança de perda para ganho na sua vida? O que é necessário para que haja uma transformação daquilo que você está perdendo constantemente para começar a ganhar? O que é necessário para que haja uma libertação daquilo que está fazendo você viver as perdas para passar a viver de ganhos? O que é necessário para que haja
o ganho na sua vida a partir de hoje. É o que nós vamos considerar baseado na história que nós lemos, porque a história que lemos diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó, e quando ele entra na cidade de Jericó, tinha um mendigo, ele estava sentado, deitado à beira do caminho, a pedir esmolas. E quando Jesus está entrando na cidade de Jericó, com ele vinha uma grande multidão, e o cego de Jericó viu aquele alvoroço, viu a multidão conversando, e aí ele pergunta: o que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo aí? E alguém chegou para ele e disse: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Então ele, quando soube dessa notícia, ele começou a gritar: Jesus de Nazaré, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí a multidão se aproximou dele e falou: olha, para de gritar, para de gritar. E quanto mais as pessoas pediam para ele parar de gritar, ele gritava ainda mais, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aí a Bíblia diz que Jesus parou. Ao ouvir o homem gritar o seu nome, Jesus parou. E Jesus mandou chamá-lo. E aí, quando ele estava perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele respondeu: Jesus, eu quero ver. Eu quero ver. Jesus falou para ele: recupere a sua visão. Vai, a tua fé te curou. E imediatamente os olhos dele se abriram, e aqueles olhos que eram cinzentos se abriram, e ele começou a enxergar. E ele começou a enxergar, e ele sai dali, e ao invés dele ir para casa, ao invés de ele ir para sua família, ele segue a Jesus, porque Jesus estava indo em direção a Jerusalém, para na semana seguinte ser crucificado e morto. Ele segue a Jesus, e a Bíblia diz que ele glorificava a Deus. E a multidão que acompanhava Jesus, quando viu isso, começou a dar louvores a Deus. Gente, um homem que tinha perdido a sua visão. Por que aquele homem estava à beira do caminho pedindo esmolas? Ele estava à beira do caminho pedindo esmolas porque ele tinha uma deficiência visual. Ele era cego. Talvez você veio aqui hoje à noite e você esteja pensando assim: mas o que isso aí tem a ver comigo, pastor? O que é isso? Que isso aí tem a ver comigo? Eu não tenho nenhuma deficiência visual. Eu não tenho nenhuma deficiência auditiva. Eu não estou sentado numa cadeira de rodas por causa de uma paralisia. Eu não tenho nada a ver com esse texto aí. Hoje eu quero te dizer que a pior deficiência que alguém pode carregar não é uma deficiência física. A pior deficiência que alguém pode carregar é uma deficiência no seu interior. A pior deficiência que alguém pode carregar é a deficiência no caráter. A pior deficiência que alguém pode carregar é a deficiência moral. A deficiência moral pode colocar um homem à margem da sociedade. A deficiência moral pode colocar um homem numa situação de pobreza, de miséria. A deficiência moral pode tornar a vida um pesadelo permanente para uma família. A deficiência moral pode tornar a vida de um ser humano um peso para a sociedade. A deficiência moral pode arrasar, acabar com uma vida para sempre. Aquele homem cego estava condicionado a uma vida inteira de miséria. Ele era um homem que era infeliz, era um homem triste,
Era um homem deprimido, era um homem que era largado, deixado à beira do caminho para pedir esmolas, para levar algum recurso para a sua casa, para ter o que comer. Era um homem que estava piorando a cada dia. Mas um dia, ele teve um encontro com Jesus. Um dia Jesus viu esse homem, porque ele não podia ver Jesus, ele era cego, mas Jesus pôde vê-lo, Jesus pôde enxergá-lo. Um dia Deus viu nele, que ele tinha uma insatisfação com aquela cegueira. Um dia Deus viu nele o desejo de uma mudança, de uma transformação. Um dia Deus viu nele um sentimento de que aquele estado de inferioridade não poderia continuar. Sabe, gente, é este o sentimento que Deus quer ver na sua vida hoje. Deus quer ver na sua vida hoje o desejo de mudar. Deus quer ver na sua vida hoje o desejo de sair da situação em que você está. Deus quer ver na sua vida hoje o desejo de mudar da situação de perda para vir para uma situação de ganho. Chega de tantas perdas. Está na hora de você começar a olhar para Deus e entender que Deus está te vendo numa situação e numa condição inferior, e não é isso que Ele quer para a sua vida. Sua vida restaurada é o sonho de Deus. Deus quer ver a sua vida restaurada. A libertação é gestora de uma vida de êxito, de uma vida de vitória. Mas libertação se ganha e libertação se perde. A libertação, entenda uma coisa, a libertação é que gesta em você o desejo de vitória, de êxito, de ganho. Só que a libertação se ganha, mas também se perde. Libertação é um presente dado por Deus a nós, e no meio do caminho ela é rejeitada por alguns. Eu conheço pessoas que foram libertas, mas tiveram uma recaída. Eu conheço pessoas que foram libertas, mas tiveram uma recaída. Conheço pessoas que eram motivadas espiritualmente, que hoje estão desanimadas, fracassadas. Eu conheço pessoas que diziam ser salvas, estavam na igreja, elas vinham para o culto, levantavam as mãos, batiam palmas para Jesus, se diziam salvas, mas hoje estão perdidas, e algumas delas pulando carnaval. Conheço pessoas que eram crentes, consagrados, dedicados, estavam sempre em oração, vinham para as noites de oração, vigílias, mas hoje eles são incrédulos, são carnais, são críticos, criticam a igreja, criticam pastores, criticam líderes, querem ver ministérios derrubados, gente que vai para a internet para falar mal. Conheço pessoas que eram crentes fervorosos, eles eram fervorosos, eram pregadores, eram mestres, eles eram professores na antiga escola bíblica dominical, eles eram maravilhosos, mas hoje eles não têm mais a alegria da salvação. Eles são como Davi, que cometeu um assassinato, que praticou um adultério, mas que
Um dia, ao entrar no templo, ele olha para suas misérias e ele fala: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, apaga as minhas transgressões. Deus, perdoa os meus pecados. Deus, eu me considero um pecador desde que eu nasci. Deus, apaga as minhas transgressões. Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação e mantenha-me com o espírito reto, o espírito voluntário. Davi estava vivendo um tempo em que ele tinha perdido a alegria da salvação. Eu conheço pessoas que eram libertas e que hoje são opressas, pessoas oprimidas, pessoas pesadas, pessoas carregadas, pessoas que as falas delas só ofendem, só maltratam, só maldizem, só vê problemas, só vê dificuldades, só vê lutas, quer ver o outro no chão. Gente ruim, porque estão oprimidas por demônios e às vezes não perceberam que os demônios estão fazendo morada nas suas mentes e nos seus corações. Eu conheço pessoas que eram cheias do Espírito Santo, que ministravam na igreja e que hoje são instrumentos de demônios, porque só falam mal da igreja e das coisas de Deus. A libertação se ganha, mas a libertação se perde. Eu conheço pessoas que são salvas, elas estão na igreja, elas são da igreja, elas estão aqui, elas vêm para celebrações às 10, 17, 19, vêm para celebrações quarta-feira, sexta, sábado, elas estão aqui, mas elas não são libertas, elas ainda estão presas ao orgulho, elas ainda estão presas à inveja, elas ainda estão presas a vaidades, ainda estão presas ao ódio, ainda estão presas ao vício, elas bebem todas, elas ainda estão presas a ressentimentos, estão presas ao pecado que elas fazem diariamente, constantemente, conscientemente, deliberadamente, sabendo que vai ter consequências, mas elas não estão nem aí para as consequências dos seus pecados, dos seus erros. As pessoas que estão vivendo situações de perdas constantemente, mas ainda não abriram os olhos para entenderem que essas perdas são por causa dos pecados que elas alojaram nas suas vidas e que não querem se desvencilhar deles. Elas são salvas, mas não estão libertas. Queria falar para você que aqui na nossa igreja nós temos um ministério que a gente não anuncia muito, mas é um ministério de libertação. Pastora Patrícia, pastora Raquel e mais a equipe da intercessão da nossa igreja faz um programa lindo aqui de limpeza das pessoas que são opressas, pessoas que são difíceis, que estão carregando tantos pesos na sua vida que só está levando essas pessoas a perdas e elas ainda não entenderam isso. Se você precisa de uma libertação por causa de um vício que você carrega, você precisa imediatamente procurar nossa equipe de ministração para você ser ministrado, entrar na fila, porque já tem uma fila de espera. E você vai ser completamente liberto, para você sair das perdas e começar a ganhar. Sabe, gente, quem é liberto tem direito a 3 coisas. A pessoa que é liberta tem direito a uma paz interior, a uma tranquilidade, a uma paz, sabe, que excede todo o entendimento, uma paz inexplicável. A paz de Jesus entra no coração dessa pessoa e ela tem uma vida tranquila, porque quem é liberto tem direito a viver essa paz. Quem é liberto tem o direito de viver uma alegria
constante, uma alegria plena, porque a alegria invade a gente, e a gente está tão feliz pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus está fazendo, que a nossa vida é uma vida de constante alegria, e a alegria do Senhor vai sendo a nossa força, vai nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando, e a gente vai observando que a gente está todos os dias vivendo uma alegria diferenciada. É a alegria do Senhor. Quem é liberto também tem o direito dos seus sonhos restaurados. Tudo que você planejou, tudo que você sonhou, tudo que você idealizou, projetou, tudo que você entendeu que é de Deus para a sua vida, vai acontecendo naturalmente na sua vida, só porque você está liberto, você está liberta, e quando você está liberto, você está fazendo exatamente o que Deus espera que você faça, e a sua vida não pode ser a mesma, porque você é uma pessoa que está liberta por Deus. Você saiu daquela situação ruim para uma situação diferente, você saiu de um ponto para outro ponto, você saiu de uma estação para uma outra estação, você saiu de um nível inferior para um nível superior, você saiu de perda para ganho. Para recuperar o que você perdeu, quero destacar aqui 3 princípios na história desse moço. Primeiro princípio: reconheça sua limitação. O texto bíblico diz que um homem cego estava sentado à beira do caminho. Era um homem cego. A limitação dele é que ele era cego. Qual era o sentimento que predominava no coração desse cego? Como é que estava a autoestima desse homem que era cego? Dependência. Ele dependia de que alguém o levasse, ele dependia de alguém que o retornasse para casa. O texto não diz que ele tinha um cão guia. Então ele, mesmo que ele tivesse um cão, ele dependeria do cão. Era dependência. E viver dependendo de esmolas, de um ou de outro, é sempre muito vergonhoso. O sentimento de impotência, ele destrói a autoestima de qualquer pessoa. E é provável que a família dele tivesse pena, tivesse vergonha, porque ele estava pedindo esmolas. Ele dependia de pessoas, e ele dependia de esmolas. O que ele mais queria era se libertar dessa deficiência. Esse homem aqui, o que ele mais queria era se libertar daquela deficiência. A pergunta de hoje para você é: qual é a sua maior necessidade? Qual é o seu maior problema? Qual é o seu maior fracasso? Qual é a doença física que você tem? Que tipo de trauma emocional que você carrega? A pergunta hoje para você é: o que tem tirado os seus olhos de Deus? A pergunta para você hoje é: o que está impedindo você de enxergar as coisas espirituais novamente? O que é que está te prendendo? O que te mantém numa situação em que você não consegue enxergar Deus da sua vida? O que está te prendendo? O que é que está te escravizando numa situação que te acorrentou e você não consegue sair dela?
A pergunta hoje é: o que é que está te impossibilitando de ser a pessoa que Deus espera que você seja? Qual é a sua impossibilidade? A pergunta hoje é: o que é que está tirando a sua alegria de viver? O que é que está tirando a sua alegria de viver? Seja qual for a sua deficiência, hoje eu vim aqui dizer para você: Deus vai te libertar. Seja qual for a sua deficiência, hoje você está no culto que Deus vai abrir os seus olhos. Você vai sair daqui enxergando plenamente. Deus vai abrir os seus olhos. Reconheça a sua limitação, veja o que é que está impedindo você de enxergar nitidamente as coisas de Deus. Segundo princípio, tenha sensibilidade para ouvir. O texto bíblico diz que quando aquele homem ouviu a multidão passando, versículo 36, primeiro ele ouviu a multidão passando. Quando ele ouve a multidão passando, ele pergunta: o que está acontecendo aí? Aí alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Aí ele ouve o nome de Jesus. Ele ouve o nome de Jesus. E aí a sensibilidade que ele tinha para ouvir o nome de Jesus o levou imediatamente a gritar. E aí ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele: para de gritar, para de gritar. E quanto mais as pessoas falavam para ele parar de gritar, mais ele gritava ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto revela para nós que esse homem tinha uma grande vontade de se libertar daquela cegueira. Ele tinha uma grande vontade de se libertar daquilo que estava impedindo ele de enxergar completamente. Toda mudança na nossa vida, ela passa pelo ouvir. Toda mudança na vida de alguém tem que passar pelo ouvir. Se o cego estivesse distraído, se ele estivesse desconectado com o que estava acontecendo ao seu redor, se ele tivesse desapercebido e indiferente com as coisas, se ele tivesse ali, mas ele não tivesse antenado no que estava acontecendo à sua volta, a grande virada na vida dele não teria acontecido naquele dia. Gente, a maioria das pessoas que estão escravizadas pelo pecado, elas só estão escravizadas pelo pecado porque elas não sabem ouvir. Elas não sabem ouvir. Tem pessoas vivendo uma vida pequena porque tem uma grande dificuldade de ouvir. Quem não sabe ouvir nunca vai sair da beira do caminho. Vão ficar sempre lá, dependendo de um, dependendo de outro, dependendo de um dinheirinho aqui, de um dinheirinho ali. Quem não sabe ouvir, perde as grandes oportunidades da vida. Quem não sabe ouvir, não sai do território daqueles que são pobres de mente, daqueles que são medíocres nas suas posições. Quem não sabe ouvir, não sai do território daqueles que defendem ideologias, que manipulam as pessoas, que engodam as pessoas e que levam as pessoas à destruição. Quem não sabe ouvir, não pode reclamar da vida pequena, da vida rasteira,
da vida insignificante que estão vivendo. Quem não sabe ouvir pode perder o dia do seu milagre. Ele perguntou: o que está acontecendo? E eles falaram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. A pergunta dele provocou a grande mudança na sua vida. O que você já sabe sobre Deus? O que você já sabe sobre Jesus? O que você já sabe sobre o Espírito Santo? O que você já sabe da vida? O que você já sabe já ficou no passado. Tudo que aquele homem sabia sobre Jesus agora já estava no passado. Entenda que esse homem entendeu que a pergunta que ele faz, o pedido que ele faz, a pergunta que ele faz foi: o que está acontecendo aí? Deu uma guinada na vida dele. Deu uma mudada na vida dele. Tudo que ele sabia sobre Jesus até aquele dia ficou no passado. Aí ele começou a descobrir que a partir daquele momento o futuro dele poderia ser diferente. Eu quero dizer para você nesta noite que o que você ainda tem que descobrir faz parte do seu futuro. O que ainda precisa acontecer na sua vida faz parte do seu futuro. E o futuro começa hoje. Começa agora. O futuro para aquele homem começou no momento em que ele fez a pergunta certa. O que está acontecendo? E quando ele ouve a resposta certa, é Jesus de Nazaré que está passando. A pergunta e a audição trouxe uma guinada na vida dele. Hoje eu vim aqui dizer para você que Deus está te conduzindo para um futuro que é maior do que você mesmo. Deus está te levando para um lugar que você nunca esteve antes. Deus está mostrando para você que Ele está conduzindo você para descobrir novas possibilidades que você não descobriu ainda. Deus está colocando você no terreno do conhecimento espiritual para você andar espiritualmente nas alturas de cabeça erguida, dizendo assim: eu estou liberto. Deus vai abrir as portas das oportunidades na sua vida só para você entender que você está no caminho do milagre todo dia, toda hora, todo momento, porque você sabe que tudo que você viveu com Deus até agora foi muito bom, foi bênção demais. Você teve um encontro com Jesus, você ouviu as boas novas, alguém falou de Jesus para você, você se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida para Jesus, seu nome foi escrito no livro da vida, você nunca mais vai se perder por causa disso. Você teve algumas situações que você foi vendo que você não estava conseguindo encontrar forças, e aí por causa disso você teve recaídas na sua vida, mas você que conseguiu voltar, conseguiu se levantar, conseguiu se reencontrar com Deus, e você começou a ouvir as coisas de Deus, e você descobriu que você agora está vivendo o que Deus esperava que você vivesse. Então você chegou até aqui, mas tudo isso que aconteceu na sua vida ficou no passado, que foi muito bom, glória a Deus, aleluia. Mas hoje começa uma nova história na sua vida. Hoje começa um novo tempo para você, e você precisa saber que o melhor de Deus está por acontecer na sua vida. O melhor de Deus está diante de você. Hoje você vai sair daqui entendendo que amanhã será muito melhor do que hoje, e depois de amanhã melhor, porque Deus está agindo na sua vida para o seu bem. Deus quer o seu melhor. Deus quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor.
E o melhor dele para você começa agora e estará sempre por vir para você. É por isso que a nossa caminhada com Deus precisa ser de fé em fé, de graça em graça, de vitória em vitória e de glória em glória. Terceiro princípio, a banda pode subir. Clame corretamente. O primeiro princípio, reconheça a sua deficiência, sua limitação. Segundo princípio, tenha sensibilidade para ouvir. Terceiro princípio, clame corretamente a Jesus. O texto bíblico diz no versículo 38 que ele pôs a gritar. Depois eles repreenderam ele para que ele parasse de gritar, mas ele não parou. Mas Jesus parou. Jesus parou. Quando Jesus para ouvir alguém clamar, é porque essa pessoa é muito importante. Quando Jesus para ouvir uma pessoa clamar, é porque ele tem resposta para essa pessoa. Quando Jesus para ouvir alguém gritar pelo seu nome, é porque ele tem um milagre para fazer na vida dessa pessoa. Quando Jesus para ouvir o grito de alguém, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é porque ele tem surpresas para essa pessoa. Ele tem algo para acontecer na vida dessa pessoa que vai glorificar o nome de Deus, que vai ultrapassar séculos e gerações. E hoje nós estamos aqui falando desse homem que sequer tem o nome dele na Bíblia, mas a história dele impacta a minha vida e impacta a sua vida também. Ele tinha perdido a visão. Ele tinha perdido a visão. Entenda uma coisa. Um dia você vai ter que parar e falar para Jesus. Gritar pelo nome de Jesus. Você vai ter que parar e gritar pelo nome de Jesus. Porque Jesus para te ouvir. Quando Jesus parou, Jesus falou: chama ele para perto. Chama ele para perto. Chama ele para perto. Trouxeram o cego para perto de Jesus. Existem pessoas que estão gritando por Deus, mas elas estão longe. Hoje Deus está chamando para ficar perto dele, face a face com Deus, perto de Deus, olho no olho. Deus quer te ver pertinho. E aí, quando ele estava pertinho de Jesus, com seus olhos fechados, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Aí ele disse: eu quero ver. Jesus, eu quero ver. Eu quero ver. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem pede
o que não precisa, pede errado. É necessário mostrar para Jesus qual é a sua real deficiência. O cego disse: Jesus, o meu maior problema é a minha incapacidade de enxergar. Jesus, o meu maior problema é a minha cegueira. Eu já vi, mas hoje não vejo mais. Eu perdi e não ganhei mais. E aí, eu queria dizer para você hoje que Jesus continua perguntando: o que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando para alguns aqui hoje: o que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando para alguns aqui hoje: qual é o seu maior problema? Jesus está perguntando para alguns aqui hoje: qual é a sua maior deficiência? Qual é a sua maior limitação? Onde é que você parou? O que você precisa? Qual é a sua maior incapacidade? Qual é a sua maior dificuldade? Jesus está perguntando para alguém aqui hoje: qual é a sua área de fragilidade? Qual é a sua doença física? Quais são as enfermidades emocionais que estão arrebentando com a sua vida? O que é que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando para alguém aqui hoje: qual é a sua maior necessidade? Note bem, o pedido daquele homem cego foi um pedido inteligente. Ele podia pedir para Jesus dinheiro, porque ele estava ali a pedir esmola. Ele podia falar: Jesus, me dá um dinheiro aí, porque eu preciso levar alguma coisa para minha casa, porque eu tenho crianças pequenas e eu preciso alimentar essas crianças. Ele podia pedir para Jesus uma nova capa, porque já estava ali há muito tempo e a capa dele estava empoeirada, suja, fedorenta. Ele poderia pedir uma nova capa para Jesus, para ele ficar limpinho, porque ele ficava sempre largado ali naquelas ruas empoeiradas de Jericó. Ele podia ter pedido uma capa para Jesus. Ele podia ter pedido para Jesus um cobertor para ele se cobrir à noite, porque era muito frio naquela região. Ele podia ter pedido para Jesus algo para comer. Ele podia falar: Jesus, compra uma quentinha ali para mim, porque eu estou com muita fome, me dá algo para eu comer. Ele podia chegar para Jesus e falar: Jesus, me dá uma casa para eu morar. O Senhor é o dono de tudo, então o Senhor pode me dar uma casinha para eu morar. Ele podia chegar para Jesus e falar: Jesus, me dá aí um Bolsa Família, um cartão aí para eu pegar um dinheirinho do governo, para eu ter aí o que eu comprar, um arroz, um feijão, um café, se der, então alguma coisa assim. Jesus, me dá. Mas ele não pediu. Ele precisava dessas coisas e de muitas outras mais. Porém, a sua maior necessidade era recuperar o que ele havia perdido. Hoje eu vim aqui dizer para você que você também precisa saber pedir para Deus. Você precisa saber pedir para Deus. Você precisa saber o que pedir para Deus. Não adianta você pedir uma casa para morar se você não tem um lar para viver. Seu lar está arrebentado, destruído. Não adianta você pedir uma mesa farta para Deus se você não tem saúde e se você não pode comer. Não adianta você pedir para Deus dinheiro se o seu caráter ainda não foi transformado, ainda não foi curado, e você nem sequer administra o pouquinho que você recebe. Não adianta você pedir para Deus um carro se você não tem idade para dirigir, se você não tem carteira para dirigir, se você
não pode dirigir. Seria uma incoerência o cego pedir bens materiais para Deus e ele continuasse cego. Seria uma incoerência. Mas ele pediu certo. O pedido dele foi inteligente. Ele disse: Jesus, eu quero o que eu já tive um dia. Ele disse: Jesus, recupera a minha visão. Ele disse: Jesus, abre os meus olhos. Ele disse: Jesus, eu preciso voltar a enxergar, eu quero ver tudo de novo. E aí o versículo 42 e 43 dizem: Jesus disse para ele: recupere a visão. Recupere o que você perdeu um dia. Vai, a tua fé te curou. Diz o texto bíblico que imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Note que Jesus falou para ele: recupere a visão. Jesus não fez uma vista nova para ele, ele já tinha visto, só que ele tinha perdido. Quer dizer que ele foi curado porque ele enxergava antes e agora não enxergava mais. Jesus falou para ele: recupere, comece a enxergar. Então o que ele perdeu, com Jesus ele ganhou. Vamos ficar em pé. Que ele perdeu, com Jesus ele ganhou. Eu quero dizer para você nesta noite que você vai recuperar o que você perdeu. Você vai voltar a enxergar espiritualmente de novo. Você vai ver que os seus olhos espirituais estão se abrindo e a fé está sendo fortalecida em Deus. O texto bíblico diz que depois que ele foi curado, ao invés dele ir para casa, ele foi seguir a Jesus, se tornou um discípulo de Jesus. E aí a Bíblia diz que ele começou a glorificar a Deus, a dar glória, 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 glória a Deus, porque ele recuperou o que ele tinha perdido. E a multidão que o acompanhava, vendo o que Jesus tinha feito, também começou a glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. E eu queria dizer para você nesta noite que toda mudança para ganhar na vida começa pelo que você ouve e começa por quem você ouve e por aquilo que você vê. Aquilo que os seus olhos estão vendo, aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo. Toda mudança começa pelo que você está ouvindo ou por quem você está ouvindo. Toda mudança começa pelo que você está vendo, pelo que os seus olhos estão enxergando. Sabe o que Jesus falou em Mateus 6:22? Ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então eu profetizo sobre a sua vida olhos curados nesta noite, porque o seu corpo será totalmente curado. Então se você sofreu muitas perdas na sua vida por causa dos seus olhos, em nome de Jesus, olhos curados sobre você, sobre a sua vida nesta noite. Se você perdeu muito na vida porque você ouviu quem não deveria ter ouvido e o que não deveria ter ouvido, hoje eu quero profetizar ouvidos curados aqui nesta noite, para você ouvir Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Hoje você está aqui nesta noite celebrando a Deus conosco, e eu quero que você saia daqui entendendo que esse é um lugar para você aprender com aqueles que estão caminhando com Deus e estão tendo vitórias da sua vida. Então saia da derrota e venha para a vitória, saia do fracasso e venha para o sucesso com Deus. Com Deus.
Foi Jó que disse: antes os meus ouvidos tinham ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele ouviu falar e os olhos abriram para ver. Então eu quis dizer para você que veio aqui hoje e você ouviu falar, que os teus olhos se abram para você ver o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo. A multidão viu, a multidão ouviu, todo mundo viu e ouviu, e eles saíram glorificando a Deus e dizendo: foi Deus que fez essa maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei o que você perdeu e o que você precisa ganhar, mas eu sei que um dia eu perdi a saúde. Um dia eu perdi as forças das minhas pernas. Um dia eu perdi o controle dos meus sentidos. Um dia eu deitei para dormir às 11 horas da noite e levantei 6 horas da manhã com um câncer na minha vida. Um câncer agressivo que me colocou medo, desespero e uma depressão. E quando eu tive o resultado da biópsia, quando eu tive o resultado da colonoscopia, de que eu estava com esse câncer e que eles precisavam correr comigo para que eu fizesse o tratamento urgente, rápido, entramos em oração e eu fiz a biópsia para o dia 2 de junho de 2022, e o resultado iria sair no dia 25 de junho de 2022. Mas no dia 17 de junho Deus me curou, sem eu tomar um comprimido. Então eu perdi a saúde e eu ganhei a saúde. E as pessoas me perguntam: mas como que é isso? O senhor perdeu a saúde e foi curado sem tomar um comprimido? Sim, desde o dia 17 de junho de 2022 até o dia de hoje, eu não tomo nenhum comprimido, porque com Jesus você não perde nunca. Com Jesus você ganha. Com Jesus você ganha. Quem sabe você veio aqui hoje à noite, o que você precisa fazer? Reconhecer sua limitação, ouvir, sensibilidade para ouvir. E o que você precisa hoje é fazer a oração correta. Eu não sei qual é a oração que você tem que fazer, mas clame por Jesus. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos encerrar aqui com uma oração. Se você quiser, eu vou orar por você, porque o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, porque eu não sou melhor do que você, e Deus faz. Amém? Enquanto eles cantam a canção, se você quiser uma oração, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente, vai ficar aqui, nossa equipe de intercessores vai estar aqui, e nós vamos orar por você. Enquanto eles cantam a canção, sai do seu lugar e vem se você precisa de uma oração.